Olá, tudo bem? Eu sou a Beatriz Stephanie Fernando, sou professora de Educação Física no Colégio Evolve. Eu queria agradecer a presença da deputada Leandre, da doutora Janine, do Diogo, muito obrigada. Eu vim aqui para falar um pouco sobre o projeto, que nós ganhamos o segundo lugar na categoria Empresas, e o nome do nosso projeto é Os Meus, os Seus e os Nossos Sentimentos. Eu vou falar um pouco por que desse projeto, né? E um pouco da introdução, e depois eu conto como decorreu esse projeto. Então, o nosso colégio, né, o Colégio Evolve, que é em São Paulo, ele sentia a necessidade de não só trabalhar o intelectual das crianças, né? Não só a parte de motor ou tudo isso. A gente precisava também trabalhar e cuidar do social. A gente sente muito que hoje está tendo muito problema com adultos que não conseguiram expressar seus sentimentos, não conseguem expressar seus sentimentos e sofrem muito com isso. Então, como nós iríamos fazer isso trabalhando com a educação infantil? A gente queria dar o direito de fala deles, o direito de voz, que eles conseguissem entender tudo que passa no coraçãozinho, na cabeça deles. Então, para começar a fazer isso, a gente tinha que, nós como funcionários, nós como profissionais, professores que estávamos lá, tínhamos que trabalhar isso. Então, nós fizemos vários treinamentos, vários encontros, os professores e todos os funcionários do colégio. Nós tivemos um encontro com a Lili Ristin, que é uma professora de yoga maravilhosa, yoga e meditação. Então, nós tivemos esse encontro com ela, para nos conhecermos, né? Então, nesses encontros e planejamentos que a gente tinha, nós falávamos sobre os nossos sentimentos, sobre angústias, tristezas, raiva, para que quando as crianças viessem, nós também estivéssemos prontos e abertos a ouvi-los, né? Então, a BNCC, ela mudou um pouco. Então, nosso projeto ele começou em 2018. A BNCC ainda não estava com todas essas categorias que estão agora, que é trabalhar o todo, né? Eu mesmo, como professora de educação física, hoje abrangi um pouco mais. Então, a gente trabalhou um pouco antes, né? Nós somos um pouquinho adiantados. Mas foi assim, nós começamos a ver quais sentimentos que nós iremos trabalhar. Tá, vamos trabalhar os principais, porque as crianças lá são de 6 meses a 5 anos. Então, os menores, é claro, é muito complicado trabalhar isso, porque são pequenos, berçário e infantil 1 é um pouco mais complicado. Mas a partir do infantil 2 até o infantil 5, nós pensamos, vamos ver métodos e formas para trabalhar isso. Então, nós começamos com essa formação dos funcionários, e aí vamos para a parte literária também. Nós fomos para uma casa de livros que tem lá em São Paulo, e escolhemos vários livros. Inclusive, tem um da Ciranda Cultural, uma coleção que se chama Sentimentos. São livros muito fofos que trabalham e mostram para as crianças, de uma forma lúdica, os sentimentos. A raiva, a tristeza, o nojo, a alegria. Então, nós trabalhamos esses sentimentos com eles. Escolhemos esses livros. Então, nós separamos durante o ano esses sentimentos iam ser trabalhados de qual forma durante o ano. Então, nos 2 primeiros meses a gente trabalhou raiva, depois tristeza, depois nojo, né? A gente trabalhou por meses. Claro que isso, a partir de um tempo, se viesse criança com raiva no tempo da alegria, não faria mal, a gente ia trabalhar. Mas como esses projetos tinham que ser feitos nos seus tempos para não misturar, nós separamos. Além desses livros e dessa separação, a nossa nutricionista do colégio, ela é professora de yoga. Então, vamos inserir o yoga também para essas crianças? Vamos fazer com que elas conheçam um pouco do seu corpo, conheçam a si próprios. Então, nós tivemos aulas de yoga com as crianças do infantil 4 e infantil 5, tinham aulas de yoga uma vez por semana. As outras crianças, nas minhas aulas de educação física, a gente trabalhava meditação. Então, nessas aulas, todas as aulas eu conversava, o que vocês estão sentindo hoje, como o coração está. Eles não sabem, às vezes, falar em palavras, tô com raiva, tô sentindo tal coisa. Então, me fale mais sobre isso, por quê? Então, a gente fazia com que o tempo todo eles falassem, para eles entenderem, a gente, nesse período todo, explicar ou tentar ajudá-los a guiar a entender o que é esses sentimentos. Deixa eu só dar uma. É,
cada turma, eles faziam um projeto diferente. A turma do Infantil 1, eles trabalhavam mais a parte sensorial. Então, como a gente vai trabalhar os sentimentos pela parte sensorial? Então, música eles gostam muito. O nojo, eu fazia circuitos sensoriais com algodão e água que eles não gostam, tinham um nojo, areia que eles não gostam. Então, para começar mesmo sem falar, né? E às vezes as crianças ainda não falam, entenderem aos poucos o que a gente estava tentando fazer com eles. Então, com o infantil 1 e 2 era mais sensorial. Então, vamos trabalhar os sentimentos por meio desses circuitos sensoriais. Já infantil 3 consegue, né? As crianças de 3 anos conseguem falar mais o que sente. Então, nós começamos a fazer com eles um termômetro dos sentimentos. A professora da turma fazia um termômetro do sentimento. Então, todos os dias eles chegavam e colocavam lá no termômetro o que eles estavam sentindo e por que eles estavam sentindo. Por que eles estavam sentindo aquilo. A turma do infantil 4 e infantil 5, no infantil 4, eles faziam bonecos. Nós, nesse projeto, a gente tinha como desejo incluir também toda a sociedade escolar, todo o meio escolar. Então, além dos funcionários, desde a portaria até a direção, a gente também queria incluir os pais. Então, a gente mandava o tempo todo atividades, brincadeiras, para que os pais também pudessem falar, para que os pais também pudessem demonstrar um pouco dos sentimentos deles, problemas e ânsias, né? Então, anseios. Então, a turma do Infantil 4, eles fizeram bonecos. Então, a cada mês trabalhado dos sentimentos, eles levavam bonecos. Então, tinha o boneco primeiro que era da raiva. Então, eles tinham que colocar o nome do boneco, escolher o nome do boneco. Eles construíam o boneco com tecido, com a professora, com pintura, e faziam uma mochilinha. Dentro dessa mochila ia uma cartinha para os papais. O que te faz sentir raiva? Então, os pais mandavam, isso a cada semana uma criança levava, né? Cada final de semana uma criança levava. O que fazia esse pai sentir raiva, o que essa mãe sentir raiva, o que essa criança sentir raiva? Então, não era só as crianças que nós estávamos trabalhando com esse projeto, os pais também. Então, eles mandavam. Da alegria também. Então, todos esses sentimentos no Infantil 4 foi trabalhado por bonecos, que eles mesmos construíam, que eles mesmos davam nome. O nome inclusive o nome do boneco Nojo foi uma aluna que tinha que escolher. O nome dela era Larissa e ela colocou Lali Nojo. E aí ela levou para casa toda feliz, porque eles, né, de colocar esse nome para eles já fazia muito sentido e levavam. A turma do Infantil 5, que já está começando a alfabetização de uma forma mais lúdica, assim, eles faziam bingo dos sentimentos. Então, era o bingo dos sentimentos. Cada sentimento que caía, o que te faz ficar triste? O que te faz ficar feliz? Então, todos esse projeto fazia com que essas crianças trabalhassem o que elas queriam falar, o que elas sentiam, seus anseios, suas vontades. Com isso, a gente também fez uma mostra cultural. No final, a gente fez uma mostra cultural com falas deles, que às vezes a gente pegava a gravação. Eu tô com raiva por tal coisa. E aí eles ouviam depois e eles já entendiam. Quando tinha alguma desavença entre as crianças, eles falavam: posso falar para ele o que eu tô sentindo? Eu falei: pode, você pode falar. Eu tô sentindo raiva, eu não queria ficar assim. Então, eles começaram a entender que expressar esse sentimento era muito importante, que falar o que eles sentiam era muito importante. Então, era um projeto bom para as crianças, bom para os pais, muito bom para nós profissionais. Que com essa ajuda também a gente conseguia levar mais as aulas, né, de uma forma mais leve. Deixa eu ver se eu tenho mais coisas aqui para falar. Também foi trabalhado o Mindfulness, que era uma forma de concentrar, uma forma de tirar tudo da cabeça e focar só em uma coisa. Então, quando começou esse projeto, todos os profissionais fizeram uma aula de Mindfulness com um professor especialista, e aí a gente trabalhava o Mindfulness com as crianças. Então, por meio de areia, brincar com areia, só brincar com areia ali, se desligar de tudo, sem nenhum som. Isso era uma forma de mindfulness, desligar de tudo
e conseguir focar só em si. Então, todo o projeto ele foi focado nessa forma de voz para essa criança, de como ela ia trabalhar todos esses sentimentos. Diogo, eu não sei se agora poderia ser o momento dos vídeos, dos 3 vídeos. Eu sou Beatriz Stephanie Fernando, sou professora de Educação Física no Colégio Evolve. E o trabalho que enviamos para as boas práticas que foi realizado aqui no nosso colégio é os meus, os seus, os nossos sentimentos. O intuito principal desse projeto era trabalhar os sentimentos dessas crianças, como elas lidavam, como elas conseguiam reconhecer os seus sentimentos e o sentimento do outro, e assim formando as habilidades sociais, como empatia, respeito, a sua individualidade e a individualidade do outro. Trabalhamos por meio de atividades lúdicas, expressivas, corporais, artísticas, para que essa criança consiga expressar o seu sentimento e entender o que ela está passando naquele momento. Isso é dar voz a essa criança, dar esse direito de voz para que ela entenda o que é o sentimento. E que quando cresça não sofra com depressão e muitos outros transtornos que o sentimento, se não trabalhado, pode causar. O nosso foco principal nessa faixa etária foi trabalhar apenas 5 sentimentos: alegria, raiva, nojo, tristeza e medo. Percebemos que a cada atividade feita, realizada, os pais também se envolveram. Então, além dos alunos, a família e toda a sociedade escolar, toda a comunidade escolar também se envolveu. Foi um projeto para as crianças e para toda a comunidade social em volta do nosso colégio. Incluímos também a meditação e yoga como uma forma prática de auxílio nesse projeto. Tivemos um retorno tão bom que agora esse projeto ele faz parte integral de todos os nossos dias. altura. Eu tenho medo de barata, de escorpião, de insetos que picam e de a mamãe e o papai brigarem. Eu tenho medo de avião e tenho medo de grilo. O meu coração, quando eu sinto medo, meu coração bate rápido. Quando eu sinto tão medo, eu tenho vontade de correr. Quando eu sinto medo, eu vou ficar angustiada. Quando eu sinto medo, meu corpo fica gelado. Eu tenho medo, eu vou correr. Quando eu estou com medo, eu sinto frio na barriga. E você tem medo do quê?
apresentar as pessoas. Como é esse? Qual foi o filme que nós assistimos para fazer essa cartela do BIM? Como é o nome do filme? Quem sabe o nome do desenho, Gessi? Divertidamente. Divertidamente. E quais são os personagens do filme? Quem se lembra? Presa, medo, feliz, nojo E raiva. São esses os personagens? E todos os personagens estão nas cartelas de vocês? Sim? Então agora nós vamos jogar. Nojo. Obrigado, Beatriz. E agora nós convidamos para enriquecer o debate duas grandes especialistas no marco legal da primeira infância, que vão fazer alguns comentários sobre a prática. E começamos com a deputada Leandre. Quando eu li essa boa prática escolhida pelo CNJ, foi algo que tocou muito meu coração, porque às vezes a gente não percebe a extensão daquilo que a gente está fazendo. Vocês trazem assim a cultura do cuidado, independente do espaço, seja na casa ou seja na escola, porque a gente discute muito isso dentro da Frente Parlamentar da Primeira Infância. Se na casa eu dou uma atenção assim para a criança, de nada adianta ela ir na escola e ter uma atenção diferente, e vice-versa, né? Então, a gente percebe que essa extensão casa-escola, escola-casa, ela é muito importante. E também, no momento que você está trabalhando o eu da criança, você está trabalhando suas potencialidades, você está trabalhando coisas que vão fazer muita diferença na vida futura dela. Você está trabalhando a sua autoestima, o seu autoconhecimento, o seu autocontrole, e tudo isso vai construindo uma criança com autonomia, independente, né, capaz. E vocês trazem muito no projeto princípios de empreendedorismo, que eu acho que é isso que falta no nosso país, inclusive, pessoas empreendedoras, mesmo que não sejam pessoas que empreendam a nível empresarial, mas pessoas que empreendam as suas vidas, né? Sejam empreendedores das suas próprias vidas, porque a vida das pessoas tem que fazer sentido, e a gente vê muito, hoje em dia, a vida das pessoas não fazerem sentido. Então, mais do que nunca agora, nós que estamos trabalhando muito pelo direito do brincar, e que o brincar é um direito extremamente importante para as crianças. O que vocês trazem nessa apresentação, nesse projeto, traduz isso na prática. Então, e também eu vejo o seguinte, que o mais importante do que você atender vários artigos do Marco Legal da Primeira Infância é o quão profundo esses artigos são atingidos. E eu vejo, assim, algo bastante forte, né? Muito forte, dentro do artigo 4º, que no seu item 5º, ele diz o seguinte: articular as dimensões éticas, humanistas e políticas da criança cidadã com as evidências científicas e a prática profissional no atendimento da primeira infância. Vocês conseguem aproveitar essa janela de oportunidade que tanta gente fala. Porque uma coisa é você falar e outra coisa é você pôr na prática. Então, a gente consegue enxergar que é possível, sim, colocar na prática. E isso é uma coisa muito... Vocês foram muito felizes, né, em trabalhar esse projeto. Eu espero que isso não seja mais só um projeto, que isso vire um programa da escola. Virou. Que possa ser uma política também levada a outros segmentos públicos e privados. E vocês estão, assim, conseguindo com isso. Eu tenho certeza que no futuro, a partir do momento que vocês, se vocês tiverem a oportunidade também de fazer um acompanhamento dessas crianças, fazer um grupo controle, para a gente poder ter um número, né? Ter uma pesquisa desse case, eu tenho certeza que no futuro a gente vai perceber que vocês estão ajudando na questão da redução da desigualdade, vocês estão oportunizando essas crianças, elas terem mais oportunidades profissionais, que elas vão estar bem preparadas, porque a questão profissional, ela não está só relacionada à habilidade do manuseio das coisas, ou à inteligência, ela está também
na questão, não é só na inteligência, ela está na inteligência emocional também. Ter controle das suas emoções, hoje é algo extremamente importante. Então, eu vejo que isso é uma coisa que o projeto traz muito fortemente, por isso que tocou meu coração. Eu que sou uma pessoa que gosto muito da área do empreendedorismo, e vejo que, infelizmente, a gente tem perdido algumas gerações, não todas, né, na sua totalidade, mas boa parte de algumas gerações a gente tem perdido, porque a gente sente muita falta hoje nos jovens, nos profissionais de hoje em dia, dessa vontade de empreender. Então, eu acredito que a iniciativa de vocês possa trazer isso, porque quando você trabalha o eu, ele é o maior aliado da vida da gente, ou o maior inimigo. Eu acho que essas são coisas que é importantíssimas, né, para o desenvolvimento, não só da criança, mas do ser humano. E também eu percebo assim, ó, que lá no artigo 3º, ele diz que assegurar o direito à criança implica no dever do Estado de estabelecer políticas, planos e programas e serviços que atentem às especificidades etárias da primeira infância para garantir o seu desenvolvimento integral. Fiquei bastante feliz de perceber quando você falou assim, a gente atende crianças dos 6 meses até os 5 anos, e a gente tem as faixas etárias organizadas e a gente trabalha de forma diferente com cada faixa etária. É mais uma oportunidade que vocês aproveitam, porque, claro, cada fase é diferente, né? Você tem que aproveitar essas fases. Ela é muito, muito importante. E eu creio que quando você faz essa integração do brincar com o autoconhecimento, e faz a integração com a família, né? E você faz com que a criança também entenda o sentido da dor, né? Que ela possa entender a dor e ela possa também transformar a dor em algo que não seja só coisa ruim, mas possa aprender com tudo isso, né? Porque, por exemplo, se uma criança subir numa árvore e cair, ela vai chorar se ela se machucar. Mas ela teve que tomar uma decisão. Ela tomou uma decisão de repente, pular. E ela conseguiu trabalhar isso. Se vocês conseguirem colocar isso, mostrando para ela que tem decisões que ela vai tomar, que ela vai sofrer, tem decisões que ela vai tomar, que ela vai se sentir feliz, mas que isso faz parte do dia a dia e que isso pode ser conciliado de forma que se otimize, eu acho que é uma grande contribuição para a sociedade brasileira. Realmente, eu fiquei, assim, muito feliz quando eu li o projeto de vocês. Vocês foram muito felizes em escolher isso, os bonecos, a representação dos sentimentos, porque você bem falou isso, tem pessoas adultas que não sabem lidar com seus sentimentos, né? E as causas estão lá no começo, porque a gente sabe que as crianças, ao nascer, elas são iguais. São as oportunidades que ela tem e o ambiente em que ela vive que as fazem diferentes. Então, a gente pode dizer que ninguém nasceu experiente, com o destino de ser médico, de ser professor, de ser uma pessoa bem-sucedida, mas também ninguém nasceu bandido, né? Ninguém nasceu com essa sina de ser bandido. Foi o ambiente que ela viveu, a forma com que ela foi estimulada, com que ela foi incentivada, ou não, a falta de ter o estímulo positivo. Então, parabéns aí pelo projeto de vocês. Realmente, eu acredito que é uma prática que vai inspirar muito as pessoas, vai inspirar muitos pais, vai inspirar outras escolas, mas isso a gente pode levar não só para a área da educação, mas para tantas outras áreas que envolvem, né, a questão do desenvolvimento integral da criança. Muito obrigada. Muito obrigado, deputada Leandre. E agora eu passo a palavra à doutora Janine. Muito obrigada, Diogo. Muito obrigada, deputada Leandre. Uma admiradora sem fim da deputada. Até fiquei aqui com mudo, né? Porque eu estava assim ainda refletindo. Opa, preciso desligar aí o desmudo aqui. Muito agradecida pelo trabalho dela. E agora agrego essa lista, né? Muito obrigada, Pia, pela apresentação e por parte de todo o grupo, né, de pedagogas por trás desse projeto, né? Parabéns pela iniciativa. Certamente tem muito que dá para tirar dessa iniciativa
e aplicar em outros meios, né? Como a deputada colocou, não só de ponto de vista de fóruns formalmente educacionais, né? Senão dentro da própria casa, né? Como que a gente poderia passar umas técnicas dessas para os pais, né? Para outros ambientes onde que seria fundamental, né? Eu acho uma das coisas mais importantes quando a gente pensa também nos artigos 5º e 17, que é o direito do brincar, né, e a cultura, essa questão que vocês colocam de colocar a criança como a respeito à criança, né, de respeito à criança pelo que ela está sentindo ou tendo de experiência, né? Até você mesmo brincando, mas você falou, não, mas se um dia ela está sentindo feliz e não está sentindo raiva, a gente vai respeitar, né? Você mesmo colocou, mas assim, esse é o ponto tão importante nisso, né? De que como que você vai levar a falar de sentimentos que, no geral, nós evitamos como sociedade. Então, a alegria, todo mundo quer falar. E até sublinhei aqui, quando eu estava lendo o trabalho, que teve um sentimento, entre aspas, positivo, né? Focado na alegria. Mas que o foco particular para aqueles sentimentos que são menos valorizados, né? De medo, de nojo, de tristeza e da raiva, né? Ou seja, sentimentos que muitas vezes a nossa cultura, desde a comunidade e os próprios pais, procuram quase que tampar quando surjam essas emoções, indicando que são ruins, né? São negativas, tem uma conotação pejorativa, né? De não expressar nojo, de não expressar tristeza, né? Deixa que passa por cima, de não expressar o medo, a raiva. Então, assim, eu acho isso muito feliz de estar trabalhando com as emoções que nós não valorizamos, mas que são fundamentais para o desenvolvimento da criança e para o entendimento dela como eu, né? O que vocês bem colocaram, e a deputada também falou bastante sobre essa questão, compartilho de fortalecer a sensação da criança como um ser completo, né? Como um ser com condição de poder se expressar, né? Então, eu acredito naquilo que vocês estão fazendo e o uso da representatividade simbólica, né, dos bonecos, quando é possível de fazer, também me cativou pela importância que a gente sabe dentro do mundo brincar, para todas as teorias e pesquisas por trás, quanto essa capacidade de imaginar, de simbolismo, de conseguir externalizar, é fundamental como parte também mais pela frente para a resolução de problemas, né? Tanto que a gente cobra as crianças a possibilidade de resolução de problemas, de inovação, se a gente não ajudar as crianças a sentir essa gama completa de emoções, né? Que vão ter experiência quando estiver experimentando coisas novas ou tentando se esforçar para resolver uma solução, não consegue fazer esse passo, né? E de fazer isso também conforme vai evoluindo, né? Essa que a gente chama de competências de função executiva, né? Hoje em dia, mais se entende todas essas habilidades que daí são fundamentais mais pela frente, que antes a gente não tinha como colocar isso, parecem os intangíveis, né? Esses são emocionais, né? São mais etéreos, quando na verdade são muito concretos, efetivamente. Acho que vocês demonstram isso de uma forma muito clara. E imagino, eu acho que uma provocação para vocês, né? Já que já estão com essa parte dominada, como que você leva isso mais diretamente também para os pais? Porque acho que você colocou muito bem aqui a questão de como perceberam ainda a importância da família e a escola falar a mesma língua. Achei muito interessante esse aprendizado que vocês tiverem, até talvez como um ponto de partida, de mergulho ainda mais, né? De como que você ajuda a capacitar os pais nisso, que na verdade todos nós adultos não temos essa condição hoje em dia, somos muito ruins, né? A gente, assim, no geral, não é nossa competência. Então, achei muito interessante, talvez, esse valor vocês colocaram, que vocês fazem uma mostra cultural para o público, né? Como esse projeto que vocês têm lá dentro poderia ter uma importância maior
para comunicar com pais, com a comunidade em torno, para ajudar a levantar todos na sociedade, tá? Para que essas crianças, não é só lá na escola que eles conseguem ter essa abertura para se expressar, senão lá fora da escola e dentro da casa. Então, assim, parabéns pelo trabalho. Fico contente de ouvir que virou programa já, não foi só um projeto que já ganhou esse destaque de pista, né, para vocês de torná-lo. E aí provocamos, né? Eu acho que como deputada a gente está sempre aqui querendo mais, né? Porque a gente só quer ver as coisas crescerem. Então, provocar de como vocês ajudam a passar essa prática e estender para além da fronteira dentro do espaço o que vocês estão fazendo. Mas muita boa sorte com tudo e parabéns mais uma vez. Obrigada. Bom, eu agradeço, então, Beatriz, a deputada Diogo. Leandra e a Janine. Sim, Diogo, eu esqueci uma coisinha, mas é bem curta. Pode Dá falar. para eu falar? E aí, mas não vai atrapalhar muito. É só sobre o filme que eu esqueci. pode falar. Mas você está gravando já? Posso falar? Além dos livros do Mindfulness, do yoga e de todos os projetos, todas as atividades, nós também trabalhamos o filme Divertidamente com as crianças de 4 e 5 anos, que aí tinham todos os sentimentos. Então, para eles, era melhor ainda para eles entenderem. Então, esse projeto tinha como base fundamental dar voz a essas crianças e com que elas entendessem o sentimento dos outros, se colocassem no lugar dos outros, a tal empatia, né? Que para eles, às vezes, é tão abstrato. Então, além deles poderem falar do sentimento, eles entenderem o que cada colega estava sentindo, o que cada um sente. Então, a ideia principal desse projeto foi isso, o sentimento deles, o sentimento nosso, o sentimento de todos. Então, é isso. Valeu a intervenção agora. Valeu! Não deixa de pôr isso no vídeo dela, tá? Não, vai constar, pode deixar. Então, agradeço a todos, agradeço Beatriz, parabéns pela prática. Deputada Leandro, muito obrigado. Janine, muito obrigado pelo tempo de vocês, pelos brilhantes comentários. E convido todos a participar dos debates e nos fóruns de discussão que estarão abertos a partir da próxima semana, tá bom? Muito obrigado a todos, tchau. Muito obrigada. Tchau.